Galera, tudo bem? Tudo bem? Estudando firme, né? Pessoal de casa, boa noite. Sejam todos bem-vindos à aula de número 4, né? 4 ou 5? 4. Aula de número 4, Direito Constitucional. Série linda, maravilhosa. Tende a acrescentar aí no seu concurso e eu garanto que, bem estudado, é a base jurídica de toda a sua prova na parte de direito. Base é direito constitucional, com certeza. Você estudando direito constitucional corretamente, aí você tem uma boa base em processo penal, boa base em direito penal, boa base em legislação extravagante. Direito constitucional vai te dar uma baliza do direito, uma baliza legal da coisa. Então é bom você estudar, faz parte, faz bem. Para quem está começando agora, entenda que é uma matéria importante. Todo concurso público que você for prestar, lá estará direito constitucional das principais carreiras. Raro concurso esse que não tem direito constitucional. Então é uma matéria, junto com direito administrativo, raciocínio lógico, português, são matérias que a gente diz que são a base da coisa. Seja qual for a carreira que você for prestar, lá vai estar essas matérias. Então vale muito a pena você se dedicar e se debruçar a isso. Com a atual concorrência em concursos públicos, as matérias que eu citei, elas se tornam cada vez mais, digamos, disputadas. O cara praticamente vai gabaritar constitucional, por exemplo. Os caras que vão estar dentro das vagas, eu tenho certeza, eles gabaritarão direito constitucional. É assim que funciona o processo. Beleza? Então, eu tento trabalhar de uma maneira mais, digamos, acessível. Tento trazer vou baixar aqui o meu ouvido. Tá no PC. Eu tento trazer para vocês aí de uma maneira acessível, tá? Sem muita linguagem rebuscada, sem muita pomba giragem, sem muitas, né, muito enfeite. Tento trazer, ó, isso aqui as provas cobram assim, tá? E dando certo aí ao longo desses anos que eu estou nessa carreira aí de professor. Beleza? Então, respirem fundo, sejam bem-vindos. Pessoal, a essa altura, na quarta aula, não é mais novidade como eu trabalho, não é nenhuma novidade. Pessoal, anota a porra toda. Eu te obrigo a fazer um bom caderno, te obrigo a recorrer ao seu caderno e você, por sua vez, tem que fazer do seu caderno aí virar um verdadeiro manual de consulta. O seu caderno tem que ser manual. De modo que toda vez que você tiver uma dúvida, resolver um exercício, você recorra a ele, faça as devidas anotações. Fica nessa retroalimentação, sempre voltando ao seu caderno. Eu tenho vários cadernos nos meus estudos, sempre utilizo aí como retroalimentação. Eu recomendo que você faça o mesmo. Não sou coach, não tenho essas ideias de coach, respeito quem é, mas para mim é simples a coisa. Você sentar o seu rabo na cadeira, memorizar o que está ali e aplicar na prova. Tem muito mistério. A gente fica tentando colocar obstáculo na parada que não era para ter obstáculo. A minha visão de concurso público, para mim, beleza? Claro, concurso público também é uma teia de acontecimentos, né? Quem já fez provas e aí, às vezes, estudou bastante e conseguiu a nota ruim. Outras pessoas quase não estudou e conseguiu a nota melhor. Porque existe a chamada sorte de concurseiro, sabe? Já ouviram falar disso? O que é a sorte do concurseiro? Não é aquilo que o cara estudou, tá lá na prova. Um comentário que um professor iluminado fez, tá lá na prova. É isso. É isso que diferencia o concurso hoje. Por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, 63, 64 dias antes abertura de edital prova. Mano, você acha mesmo humanamente é possível exaurir esse material? Não é. Não vem, ninguém me convence do contrário. Eu também sou concurseiro, não é. É humanamente impossível. Isso é uma coisa boa também. Por quê? Porque, meu irmão, você tá na batalha, você tá ali. É tipo uma corrida, vai. E você não precisa ser o primeiro. Precisa. Você tem que estar ali entre os colocados da vaga, cadastro de reserva ali. Você tem que estar ali sempre mordendo. É isso. Então, você tem chance. Começando hoje a estudar, preparar para uma prova em 60 dias. Você tem chance. E assim vai. Então, o concurso público ele tem inúmeros eventos que você não pode prever. E não é possível prever. Não tem uma ciência exata, não é uma ciência exata. Bom, para mim, na minha visão, né? Então, meu filho, se você começou agora, anime-se, dedique-se um pouco mais, durma uma horinha a menos, saia um pouco do seu celular, lá da sua rede social, para de ver aquela sua série lá, Cobra Kai, dá um tempo daquilo lá,
Tenho certeza que você vai estar em condição de concorrer muitas pessoas aí. É assim que funciona o concurso. Ganha aquele que abriu mão de mais coisas. Tá bom? Não tem mágica, não tem segredo. É você pegar a teoria, que é isso aí que estão fazendo agora, teoria. Resolver exercício, recomendo aplicativo de questões. Fazer revisão. Só isso. Não é descarregar um caminhão de cimento. Não é você parar na construção. Nada disso aí que eu estou te pedindo para fazer. Tá? Não é nada disso. Pedindo para você sentar seu rabo, estudar ali o seu tempo vago. Claro, tem as obrigações do dia, né? Muitos de vocês estão cansados. Claro. Lógico que eu sei disso. Depende de vocês. Não desistam. 2021 está muito quente. 2021 está melhor que 2013, 2014 para concurso, apesar da pandemia. Desvantagem, veio tudo de uma vez. Pô, em fevereiro 28 já temos lá o DPEM, né? Aí já no mês 3 já tem quantas provas marcadas? 2, né? Esse deve voltar também. Somente o mês 4. Vão ter 4 meses iniciais do ano aí para dar um up na sua. Aí você escolhe o que você quer. Mesmo assim, já vem PCGO, tá vindo na sequência também. PMDF, 2.000 vagas. Também tá vindo na idade de PM. Então, mano, vai ser o melhor ano das carreiras policiais da história. Tenho certeza. E mencionar as polícias militares estão abertas. Várias, Tocantins está aberto com nível. São Paulo está aberto com nível médio. Pará, não é? Porra, meu, o que você está esperando? Então, mano, eu não quero ir pro Pará. Vai lá, tem a Joelma, açaí. Mas o açaí lá é estranho, no meio do... Eles comem um negócio meio ralo com peixe. Você conta, mas eu... farinha. E aqui, acho que é aqui que a gente zoa o açaí, né? Paçoca, leite. Sei lá, quem quer... Vambora. Galera, esse minuto de conversa para dar aquela baixada na adrenalina, para que vocês fiquem à vontade, respirem um pouco, sejam todos muito bem-vindos a essa aula, quarta aula. Já conhece a metodologia, já abra o seu caderno aí, já vamos lá para o primeiro tópico da aula de hoje, que é referente ao direito de propriedade. Tópico que é bastante interessante para você, tá? Com propriedade, qual tópico que eu tô aí? 13? Hã? Onde eu parei exatamente aí? Só para me saber. Não, fechou. Ah, não, eu mudei a ordem. A ordem. Então, vamos falar agora de propriedade, tá? Propriedade, então. Então, tópico 14, né? 13. Vou colocar aqui, ó. Direito de propriedade. Direito. Propriedade. Vamos avançar. Beleza? Direito de propriedade está no artigo 5º. 13. 13, 12. Então, 21, 22 até o 26. Comentar sobre esse cara aí, tá? Artigo 5º, 22 ao 26. Então, vamos lá. Direito de propriedade, beleza? Então, primeira coisa, temos que pegar alguns conceitos. Por exemplo, o que é propriedade. A gente não sabe o que é propriedade ainda. Então, propriedade, ela tem uma proteção constitucional, certo? Só que a primeira coisa que a gente tem que compreender é que propriedade é diferente, moradia. Propriedade é de moradia, tá? Qual que é a diferença de propriedade e moradia? A propriedade a gente entende como um bem que o indivíduo acumula, tá? É o bem imóvel do indivíduo. O cara vai lá, o cara acumula uma casa, uma chácara, né? Aí o cara compra um apartamento e aluga aquele apartamento. Todos nós temos direito disso? Temos. O direito de propriedade. Perceba que propriedade são bens imóveis, né? Propriedade, chamados de bens imóveis. O indivíduo pode acumular ao longo da sua vida, né? São os bens do indivíduo, consegue entender? Agora, moradia é diferente. Moradia está intimamente ligada ao quê? A dignidade da pessoa humana. O cara chegou no final do dia cansado, lugar para ele repousar a cabeça no travesseiro, colocar as crianças para tomar um banho, né? Tá ali, né? Colocar os meninos para dormir, assistir uma televisão. É a moradia do cara, é a casa do cara, né?
Então, moradia é convertida em chamado de quê? Direito social. Lá do artigo 6º. Social. Então tem diferença aqui, tá? Diferença. Então, propriedade não pode ser tratada como moradia. A Constituição protege os dois? Protege. A propriedade, a regra, falar dela. Esquece moradia. Então, falando de propriedade, que é o bem imóvel do indivíduo. Moradia, a gente fala lá no artigo 6º. Lá no artigo 6º, a gente comenta sobre moradia, que é propriedade. Beleza. A propriedade, ela tem que atender uma parada. Qual é? A função social. Então, a propriedade, ela tem um viés. A propriedade, esse cara aqui, ó, fazer o quê? Ele tem que atender a chamada função social. Tá, e o que é função social? E se você definir? Não é fácil. Ficaríamos nós aqui horas e horas discutindo o que seria a função social. E a função social, ela envolve aspectos ideológicos, aspectos filosóficos e aspectos jurídicos. Então, você definir de uma maneira hegemônica o que seria propriedade, o que seria função social, é praticamente inútil para termos de concurso público. Mas você tem que ter alguma coisa na ideia. Você precisa anotar alguma coisa no seu caderno aí de que seria a função social. A função social, você vai pensar o seguinte, é simples. Está tendo algum uso individual? Está tendo algum uso coletivo? Se a resposta for sim para ambas, está cumprindo a função social. Esse bem individual, o dono está usando? Tá. Ele alugou, então ele está usando também. Ele pega o dinheiro do aluguel, é patrimônio dele. Tá entendendo a coisa? Agora, o cara abandonou lá o prédio, deixou lá, aí tá dando mato, né? Dengue, usuários de droga invadiram o local lá, estão lá usando aquilo lá como ponto de droga. Pergunto, o dono do imóvel, o proprietário, deixou de cumprir a função social? Eu não posso falar que sim de cara, mas para sua prova você vai falar que sim. Sim para fim de prova, mas com várias e várias ressalvas. Tá? O que você vai levar para a prova? Mano, o cara tá usando? Tá. A coletividade tá usando? Tá, então acabou. Cumpriu. Então escreva aí, ó. O que é a função social? Uso particular, o mesmo uso coletivo. Lembrando que essa definição minha aqui, ó, ela é bem rasa, mas é o suficiente para sua prova. Não é só isso, não. Como eu falei, é discussão para mais de metro. Mas aí você vai escrever. Está tendo uso particular? Sim. Está tendo uso coletivo? Beleza. É isso. É isso. É a função social, meu amigo. Se o terreno está sendo usado por você, que é o dono, ou por alguém. Pronto. Se você não quiser, tem uma coletividade usando. Beleza? Entendeu o que é a função social? Então, beleza. Já anota isso aí logo de cara. Beleza. Então, vem para esse outro quadro aqui. Olha só. A função social, já entendeu o que é? Embora não seja só isso. A gente entende o quê? Que é a regra. Agora, se não tiver cumprindo a função social, se não tiver cumprindo a função social, nós dizemos que existe um limitador. Então, existe um limitador estatal. Qual que é a regra? A regra é o poder público não mexer na sua propriedade. Essa é a regra. A regra é essa, tá? Então, o poder público não pode mexer na sua propriedade. Beleza, só que tem exceção, tá? Tem exceção. Primeira exceção, ou seja, você não está cumprindo a função social, pode ocorrer primeiro a chamada requisição administrativa. Primeira intromissão do Estado na propriedade. Lembra que eu falei que todo direito pode ser restringido? Todo direito, que é de regra, pode ser restringido. Até a propriedade. Ora, primeiro limitador da propriedade é o quê? Requisição administrativa. Anote aí, ó. Cara aqui, ó. Administrativa.
Sim, leva isso, mas igual eu falei, isso é raso. Mas para fim de prova, sim, tranquilo, igual eu falo, gente. A gente pode estudar direito constitucional, que é uma matéria extremamente técnica, cheia de doutrina e jurisprudência, com muitos pensadores sobre o tema. A gente pode estudar para gabaritar um concurso público, que é o que a gente faz aqui na minha escola. Vamos se dar muito bem nessa porra aí. Ou pode discutir filosofia da coisa. Aí vamos fazer um grupão do WhatsApp depois, aí quando vocês tiverem tomado posse, a gente vai sair para tomar uma cerveja junto, todo mundo, a galera, aí a gente vai discutir sobre os aspectos filosóficos do direito constitucional. Vai servir para nada na prova. Tá entendendo que eu tô sendo prático da coisa? Não adianta, cara. O SESC vai cobrar desse jeito, FCC vai cobrar desse jeito, entendendo? FGV vai cobrar desse jeito, IBFC vai cobrar desse jeito, a antiga Funiversa cobrava desse jeito. Então é assim. Tem o que fazer, tá entendendo? Eu tô dando a praticidade da coisa, beleza, meus amiguinhos? Tranquilão? Então, primeiro, ó, vocês entenderam que eu dei a regra, né? A regra é não mexer na propriedade do caboclo. A exceção é quando o Estado fala, pera lá, eu, visando a supremacia do interesse sobre o particular, interesse público, é um direito coletivo sobressaindo ao interesse particular, eu vou lá e vou avançar na sua propriedade. Só que esse avançar na propriedade tem regras. Primeiro, através da chamada requisição administrativa. Então, é uma ordem. O proprietário não tem o que fazer, é uma ordem. Só que, olha só, a requisição administrativa funciona bem assim, ó. Em caso de iminente perigo público. Uma treta sinistra vai acontecer ou aconteceu. Iminente está na véspera de acontecer, ou mesmo já aconteceu. Exemplo, sei lá, tem vários barracos de uma comunidade, hoje não se fala favela, aí pegou fogo lá, né? Aí você tem um galpão do lado, assim, na rua de baixo, é seu. Aí você tem aquele galpão lá, já tá, né? Você deixou lá, você não faz nem muita questão ali de alugar essa porra. Se tiver alugado, tiver tendo um uso, fica mais difícil. Mas tá lá o galpão, aí o poder público lá falou, coleguinha, eu vou usar seu galpão aqui, tá? Não, mas eu gosto tanto desse galpão, ganhei da vovó. Não, você não entendeu, eu vou usar. Eu vou usar, eu tô requisitando isso aí, eu não tô requerendo. Não, não, bora, sai, não, mas tem meu cachorro lá, o Tobias, eu levo ração pra ele lá, vai buscar o Tobias. Entende? Buscar lá o Toby, beleza? Ou seja, entendeu que é uma ordem? E é por qualquer situação? Não, escreva aí, ó, iminente. Ó. Iminente perigo público. O que é o perigo público? Qualquer coisa. Uma enchente, um incêndio. Beleza? Iminente perigo público. A parada tá sinistra, tá um salcedo doido na casa de Noca. Preciso da sua propriedade. Eu dei esse exemplo do galpão, mas pode ser outra coisa também. Beleza? Pode fazer isso? Pode. Tá, mas só se é na iminência do perigo público, não quer dizer que o cara perdeu a propriedade? Não. Só vou usar aqui, ó, por um período de tempo. Depois que passou o perigo, que cessou o perigo, o que eu faço? Devolvo a propriedade para o dono. Não tomei a propriedade, não expropriei a propriedade ainda. Nessa modalidade aqui, ó, eu não tomei a propriedade do camarada. Eu apenas, o quê? Eu apenas falei, vou usar, por mais que você não queira. Aí você fala, tá, mas vou receber por isso? Regra? Não. Não é indenizável. A regra é essa. Mas tem exceção, é o que vai cair na prova. A exceção é, e somente se houver o quê? Dano. Portanto, a indenização está condicionada ao dano. Exemplo, está lá o galpão, aí as pessoas estavam lá, quebraram a porta, a janela. Aí você tem direito à indenização? Tem. Teve dano, tá entendendo? Mas se não quebrou, tá tudo certinho. As pessoas usaram 2 semanas e entregaram. Aí a prefeitura falou assim, tá aqui de volta a sua chave, obrigado. Tem indenização? Não, tem só um abraço e muito obrigado, vai com Jesus. Só isso. Beleza? Vamos anotar isso aí, importante. Isso cai para um caceta. Coloca aí, ó, indenização. Indenização condicionada ao dano. Nada ao dano. E se não tiver dano? Não tem indenização. É isso que você precisa saber sobre requisição administrativa. É o que você precisa saber. Algumas coisas aqui. O som está baixo, aumenta um pouquinho. O áudio está falhando de vocês também.
Animadíssimo para mais uma aula. Você é muito bom. Parabéns pela didática. Obrigado, Regina. Tamo junto. Quantos anos de estudo, Silvio? Porque você estudou para aprovação. Quantos anos estão perguntando aí? Quantos anos de estudo eu continuo estudando? Você quer dizer? Eu nunca parei, filhão. Nunca. Nunca parei. Eu tenho meus sonhos. Gente, concurso público é o seguinte. Vou responder ali, tá, gente? Se me permite um minutinho. Quanto tempo eu estudei? Eu comecei com essa porra dessa vida em 2012. Na verdade, eu fiz faculdade de física primeiro. Tá ligado? Física. Aquela física que ninguém gosta. Eu falei, eu vou fazer essa porra. Aí fiz faculdade de física. Aí me formei nisso. Aí fiz o concurso de 2010 da educação. Aí eu estudei quanto tempo esse concurso? Nenhum minuto. Aquele da faculdade que eu vim. Aí eu peguei e acertei as questões que eu já sabia de física. Lei orgânica, eu fiz acertei 2 lá. Português, Deus me ajudou, porque eu sei falar mais ou menos. E passei. Como? Sei. Às vezes acontece. Porque eu sou mais a parte física, eu tinha acabado de fazer faculdade, estava na cabeça. Pronto. Aí tomei posse, tal. Então, quer dizer, eu nunca mais pensei nisso. Nunca mais pensei em concurso público. Aí um dia eu falei, mano, eu gosto de dar educação para os outros. Eu amo dar aula, velho. Tanto é que eu tô aqui. Mas eu, sei lá, cara, eu preciso dar algo mais para os outros. Bicuda, tiro, não sei. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Sei lá, você tá entendendo como é que é? Quando o cara tem o sangue da coisa, meu coração pulsava pra ser polícia, mano. De sempre. Caralho, eu imaginava entrando nas operações. Desgraça, dando tiro. É o que eu imaginava, é o que eu queria. Louco? Não sei. Aí comecei a estudar. Peguei 2012, PMDF. Aí tinha aquela postilona grandona da banca. Não, 2012, não, foi antes, um pouco antes, cara, que disse. Teve um concurso, acho que foi 2009. Não teve, da PM? Acho que foi esse concurso. 2013 teve um. Um lance assim, cara, eu peguei aquela apostila. Resumindo, meu primeiro concurso da área policial. Peguei aquela apostila grossa da banca, editora Ática. Agora eu vou passar. Eu lembro que teve 3 meses antes da prova. Aí a prova foi acho que foi anulada, ganhou mais um mês. Né? A prova não, foi suspenso o concurso, ganhei mais um mês. Quando foi no mês final, eu falei, agora que tá no mês final, vou sentar para estudar, porque um mês deve dar muito tempo ali. Mano, a minha cabeça. Um mês deve dar tempo pra caralho. Aí comecei aquela apostila grande. Mano, não soube nem voltar pra casa depois do dia da prova. Fiquei assim na rodoviária do plano assim, ó. Não, mas acontece, quer dizer, aí eu comecei a entender o que é concurso, comecei a me preparar, comecei a entender. Aí começou a abrir os resultados positivos, né? Tem outras aprovações, né? E assim vai, tá entendendo? Foi fácil? Não, eu tive que aprender na tora, na marra. Hoje vocês têm coach. Na minha época eu tinha oficial de justiça batendo na minha porta querendo pegar meu carro. Então as motivações são diferentes, tá entendendo? Respondi a questão aí, amiguinho. Depois eu falo mais sobre isso. Tem muito pra falar, né? Beleza? Tranquilo? Boa. Achei que era só aqui. Melhorou o áudio aí, galera? Melhorou? Verifica aí. Vamos lá, galera. Vou falar sobre isso aqui, depois eu conto mais sobre minhas histórias tristes. Tá? Vamos lá. Let's go. Bora. Então, primeira chance do Estado se meter na propriedade dos outros tá aqui, não tá? É a requisição administrativa. Fechou? Só isso você precisa saber. Você entendeu? Entendeu. Mas você não pode confundir com esse cara aqui, ó. Sabe por que não pode confundir? Porque a razão é outra totalmente diferente. Tá? Aqui, ó, baseia-se na supremacia do interesse público aqui, ó. Estou falando de quê? Da chamada desapropriação. E é diferente da requisição administrativa, que é desapropriação. Desapropriar, o cara perde a propriedade, ó. Desapropriação, mas não perde assim não, ele tem que vender a propriedade. A desapropriação não se confunde com a requisição administrativa. Porque esse cara aqui, ele se baseia na supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o particular. Beleza? Tá, e qual que são as razões que ensejam a desapropriação? Primeiro, o interesse público. Vamos colocar logo as razões aí, ó. Primeiro, o interesse público. Tá certo? E a chamada necessidade social. Eu explico para você. Necessidade social e o interesse público, tudo isso baseado na supremacia do interesse público. Beleza? Supremacia do interesse público. Vou explicar para vocês um exemplo que vai ficar bem claro.
Eletricidade é bom? É. Para o coletivo ou para o indivíduo? Um coletivo. Se você tiver uma chácarazinha que você herdou da vovó, você herdou uma fazenda de vovó. Aí você gosta demais dessa fazenda porque a vovó plantou todo o pé de abacate, de laranja, né? Todo o pé de fruta que tem lá foi a vovó que plantou. Aí a vovó deixou isso para você. Então tem um valor sentimental para você. Aí beleza. Aí um dia o poder público foi lá na sua porta, falou, amiguinho, uma notícia maravilhosa para você. Você vai ter que sair da sua terra. Ah, não, mas a vovó que plantou aquele árvore de laranja, a vovó balançava naquela mangueira ali, né? Aquelas galinhas ali, ó, a vovó criava. Então tem um sentimento por essa terra aqui. Já era, não importa. Por quê? Por que eu vou perder minha terra? Porque isso aqui vai virar uma represa, eu vou inundar isso aqui. Eu, poder público, estou te falando, isso aqui vai virar, ó, 30 metros de água. Eu não saio daqui. Isso aconteceu em Corumbá 4. Aqui na cidade de Lusiana, lá tem muita gente lá que tem ações na justiça até hoje sobre isso aí. Inundou 30 metros de água, mano. E aí? Você tem o que fazer? Não. Porque sobressai entre o seu direito de propriedade, quando entra em confronto com o direito de uma coletividade, quem é que vai prevalecer? A supremacia do interesse público. É isso. Pronto, perdeu. Aí você fala, nossa, vovó ficaria triste comigo. Então eu recebo indenização? Recebe. Então coloca aí, ó. Recebe indenização? Recebe, ó. A indenização, nesse caso, ela tem que ser o quê? Justa. Aí você fala, Silvio, o que é justo? O valor de mercado, em tese. Tá? Justa. Tem que ser prévia. Prévia o quê? Antes de você sair da terra de vovó. Tem que ser justa. Tem que ser prévia. Tem que pagar antes de sair? Para você comprar outra coisa. Tem que ser em cash. Em dinheiro. Mas tem indenização? Tem. Justa. Indenização prévia em grana. Em dinheiro. Estamos diante da desapropriação. Essas duas hipóteses estão no artigo 5º. Não confunda essas duas hipóteses. Não pode confundir essas duas hipóteses. Beleza, meus amiguinhos? Tranquilão? Desapropriação é uma coisa. É só, ó, pense comigo, a raiz da coisa. Eita porra, pegou fogo nos barracos, as pessoas estão tudo aqui. Sai, desgraça, joga esse pessoal lá dentro. Era uma treta sinistra, né? Agora, mano, olha, preciso da sua casa, porque eu vou passar uma estrada dentro dela, que vai favorecer esse bairro todo. Ah, não, mas a minha casa é tão legal. Pois é, em São Paulo tem muito isso. Muito. Quando chegou a linha férrea, metroviária, em alguns bairros, as pessoas eram convidadas a se retirar. Eu não saio. Vai passar um trem dentro do seu rabo aí. Você vai ter que sair, não tem jeito. Porque sobressai o interesse do público ao seu. Consegue entender a coisa? Olha a raiz da coisa. Então você não pode confundir o que na prova. Os nomes. Requisição é ordem. Requisição administrativa é o prefeito mandando você sair na hora, na tora, que depois te devolve. Já a desapropriação te desalojou. Acabou. Toma aqui um dinheiro. Seja bom menino, que eu vou levar você para ver os meninos tomando sorvete na praça. É isso. Perdeu, perdeu. O valor é justo? A Constituição fala que tem que ser. A Lusiana não foi. Só recebeu 20%, 15% da propriedade. E quem avalia é o próprio poder público, né? Chegou um avaliado lá, vou dar o valor, essa sua propriedade eu estou avaliando porque eu quero pagar um valor justo. O justo é R$3. Ah, e 2 paçoca, cala a boca. Tá bom. O problema é quem avalia, né? Tá bom, mas isso é outra história. Essas são as duas hipóteses constitucionais que estavam na sua prova. Mas vamos para algo mais? Tem uma terceira hipótese de privação de propriedade, na qual não está diretamente no artigo 5º. É a expropriação, o confisco. Nota aí. Bom, estamos diante da chamada expropriação, ou mesmo chamado confisco. E o que é o confisco? É o cara, ele literalmente perde a propriedade. Perdeu o Playboy a propriedade. Tem indenização? Não. É sem indenização. Caramba, o cara perde a terra? Sim. Isso aqui, ó, provém de uma decisão judicial. Sem indenização. Tem 2 razões constitucionais para o cara perder. Melhorou o áudio, bom.
para o cara perder a terrinha dele. Primeiro, plantar maconha, plantar droga, né? Você pegar lá e plantar entorpecente dentro da terrinha, né? Você plantar droga dentro da terra, então, tem a chácara que você ganhou, aí você está plantando maconha. Você pode sofrer uma sanção, lembrando que essa sanção não é automática, ela advém de uma decisão judicial. Tá? Então, por exemplo, você é condenado a 12 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, mais o perdimento da terra. Quem motiva isso é o juiz na sentença. Mas existe a possibilidade. Então, a primeira possibilidade de expropriação é o quê? Plantio de psicotrópico. Plantio de psicotrópico. Cuidado com isso aqui. Não é 100% das vezes que vai ocorrer o perdimento da propriedade. O perdimento da propriedade por essa razão de psicotrópico, não. Quer eu dar um exemplo que não vai perder? Imagina que você tem uma terra, aí você arrendou ela para uma pessoa, uma chácara. Você nunca mais foi lá. Aí a pessoa, se valendo dessa condição de alocatário, arrendatário, mete pezinho de maconha lá. Chega a Polícia Federal lá. O que é isso aqui? Isso é coentro. Você está plantando maconha? Não, a minha tia falou que é coentro, aí eu tô cuidando aqui dos coentros. Ô, negão. Aí chega pro dono, liga para você, lá na sua casa, lá na cidade, fala, fulano, a sua casa, a sua chácara lá está sendo utilizada para plantio de droga. Você tem condição de você perder? Não, você não saber da condição, você tem que saber dessa condição. Tá entendendo? Que não é assim, fácil. Porque é difícil você fazer. Vou dar um exemplo de confisco. Os bens oriundos do tráfico de drogas. Tanto carros, tanto móveis, tanto imóveis, propriedades. Acontece demais isso aí. Tá certo? Acontece muito. Eu mesmo já me cautelaram o carro proveniente do tráfico. Me cautelaram. Uma viatura se caracterizada certa vez, que era o quê? Era confisco do tráfico de drogas. Você consegue entender a coisa? Isso é normal. Principalmente a lei de drogas e a lei 12.850 de 2013, que é das organizações criminosas, elas vêm, e está nos seus editais, viu? PF não. Então, ela vem como facilitador de quê? Um facilitador para você, sabendo que aquele bem ele é proveniente do uso do tráfico, eu rapidamente pegar aquilo ali, ó, e tirar do traficante, vender aquilo ali, reverter para a sociedade aquilo ali. Consegue entender a coisa? Tá entendendo? É fácil. Bacana? Sobre a lei de drogas, ela traz diversos crimes, começando no artigo 28, que é posse ou porte de droga para consumo pessoal. Aí tem o famoso artigo 33, que é ter em depósito, armazenar, exportar, remeter, importar, mudar, todos aqueles 18 núcleos. Aí tem o artigo, tem tráfico internacional, aí tem o tráfico privilegiado, tem várias modalidades de tráfico. Só que em nenhum momento, e também seria impossível determinar quando é tráfico, quando é para uso. Mas as circunstâncias, digamos, sociais também devem ser analisadas no caso concreto. Exemplo, o camarada é ricaço, pai dono de uma metalúrgica, ele é preso com um Porsche ou Cayenne suave, alto, eu vou de Porsche. Aí de repente, tem condição de ter aquele carro, ele está com 5 kg de maconha. Socialmente ele pode comprar? É para uso. Aí você vê o Joãozinho da Bike. Conhece o Joãozinho da Bike? Ele anda na bicicletinha daquelas de... Já viu aquelas de criança, aquelas rodinhas pequenas? Um boné aba reta. Ele tá com 2 Empendorf de cocaína no bolso. Pode ser considerado... 2? Pode ser considerado vendedor da parada? Vamos às circunstâncias. Joãozinho é famoso na quebrada. Joãozinho tá com R$80 em notas de 2 dentro do bolso. Joãozinho está sendo observado direto, está naquele mesmo lugar. Toda hora para um carro perto dele. Acabou. Circunstâncias sociais. Então, não é a quantidade de droga, nunca foi, nunca será, que vai dizer se um cara é usuário ou traficante. Não é. É a condição social predominantemente. Isso é muito abstrato, muito difícil, é subjetivo, é complicado, não é fácil. Comenta lá na lei de drogas, é comigo também, beleza? Let's play. Então, plantou droguita, vai perder a territa. O que mais? Essa segunda aqui posição é doutrinária.
é no caso de trabalho escravo na sua terra. Você tem sua terra lá, pegou as pessoas e meteu lá para trabalho escravo. Lembrando que esse trabalho escravo não é aquele trabalho escravo da Princesa Isabel, não, mano. É a situação análoga a trabalho escravo, são chamados escravos modernos. Como é que é isso? O camarada tá lá, numa cidadezinha, geralmente, pega os chamados vulneráveis sociais. São as pessoas pobres, meu. Vai lá, a pessoa tá fudida na cidade, a cidade tá falida. Aí o cara para lá e fala, ó, vocês querem trampar? Aí o nego fala, porra, eu quero trampar. Vocês vão lá pra minha fazenda, vão ganhar 6 mil reais por mês. Porra, 6 mil reais por mês, eu até me prostituo, senhor. Não quero isso, quero que você trabalhe na roça. Aí chegou lá, o cara, caralho, que felicidade, vou trabalhar. Chegou no primeiro mês, ele falou assim, vamos ao acerto. Você gastou esse mês comigo 4 mil reais de moradia e alimentação, menos 4 mil. Você gastou 1.800 reais de insumo, enxada, pá, sobrando 200 conto. Tá acompanhando aí? Esses 200 conto aqui, ó, você tem que pagar 135, que é a taxa de contribuição para nossa festa de fim de ano. Então eu vou te dar 15 reais aqui, tá aqui, 15 não, 65, tá aqui, esse é seu pagamento. Isso eu tô sendo bonzinho, né? Quando o cara recebe 2 e deve 4, fica, mês que vem você vai ter que me pagar, senão eu vou ter que... Vai lá e retém o documento do cara. Vai embora, não. Opa, condição de escravo. Colocou uma corrente no... Não. Muitas vezes nem uma arma, nada. Violência física nenhuma, violência psicológica. Reter o documento, uma fazenda a muitos quilômetros de casa. Tá entendendo a coisa? É essa condição que vai fazer o cara perder a terra. Então, isso aqui que vocês acabaram de anotar, e estão anotando aí, é as maneiras de limitar o direito da propriedade pelo Estado. Anote. Expropriação, acho que é 226, não tenho certeza não, só. Depois eu procuro pra você aí direitinho. Não tá, é porque não tá no cronograma, aí eu só citei mesmo pra ficar bonitinho. Sobre assim, o aviso prévio é mais para condição de garantia. O aviso prévio, ele é ele não, a pessoa fizer uma reunião sem aviso prévio, ela não é que ela vai infringir uma norma, que ela tem um amplo acesso, mas a Constituição fala para garantir aquele direito, para ter a proteção do Estado. E esse entendimento do STF ele não foi a pleno, ele foi decisões de turmas. Primeira turma que entendeu isso. Então calma, eu não penso nisso ainda não. Vou esperar consolidar essa jurisprudência, ainda não está sólida não, por isso que eu nem comentei, mas eu estou consciente. Precisa. Porque não é uma manifestação de opinião, de expressão. A própria raiz da coisa é diferente. Quer entender que tem uma raiz diferente. Ó, eu quero manifestar sobre o direito de usar maconha. Agora, eu quero entrar no bloco Boca Louca. Tem uma raiz diferente por trás. Aí, para fazer uma festa, eu vou utilizar do espaço público para diversão. Eu preciso de autorização do órgão executivo, no caso, se for prefeitura na cidade, ou estado, governo, e por aí vai. Um espaço público, às vezes, tem até olhar o plano diretor da cidade, se pode ou não ter. Envolve outras questões, porque a raiz é outra. E nada tem a ver com liberdade de expressão. Raiz, beleza? Mais uma coisa? Então, let's play. Pessoal, bora falar. Vamos falar. Até aqui tranquilão? Bora falar de outra coisa? O uso capião? Existe? Está previsto no direito civil. Existe o uso capião. É capião, né? O uso capião nada vai interferir na nossa vida aqui, porque não está previsto nada de nenhum concurso. Mas existe.
E é uma derivação do descumprimento da função social. O uso capião é isso. Um descumprimento do dever da função social. Exemplo, o cara entra na terra, começa a pagar impostos, aí ele paga uma quantidade, se não me engano, são 10 anos. Impostos, ou até, não sei se a legislação mudou. 10 ou são 15. Olhar. E aí ele vai e entra com uma ação. Falando assim, poder público, não é automático. Isso a lei mudou. Mudou não foi agora, tem muitas décadas mudou, umas 2 décadas atrás. Antes era quase automático. Antes era mais fácil isso. Hoje tem mais dificuldade. Não só pagar o imposto da terra, você paga, você produz, você mostra, e você faz uma ação e leva ao poder público e fala, agora, ó, o cara abandonou, estou usando, é minha, paguei, aí o poder público. Mas isso não vai cair na sua prova, não. Envolve direito civil. A outra. Vou falar de mais um. Vamos falar da 14, né? Segurança jurídica. Coloca aí. Isso é bom. Princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Tá? Princípio da segurança jurídica. Artigo 5º vai ser Romanos 37. 37. Beleza. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica, conceito, vamos lá, presta atenção. O que é segurança jurídica? É quando o particular, tá? Quando eu digo particular, uma empresa, quando outra coisa que não o Estado, outra pessoa que não o ente Estado, tem que ser o quê? Tem que ser respeitado juridicamente pelo próprio Estado. Portanto, a segurança jurídica, escreva aí no seu material, ela funciona como um limitador da ação estatal. Então, funciona como um limitador da ação estatal. Ora, o Estado, ele tem seus poderes, tem. Mas tem coisas que não é bem assim, não. Embora seja um limitador da ação do Estado, tem coisas que o Estado tem que respeitar, por mais poder que tenha sobre o particular. E nós, particulares aqui, a nossa relação, ela é o quê? Ela é horizontalizada. Tá entendendo? Já o Estado, ele tem uma relação verticalizada, de cima para baixo. Tem uma diferença. Então, o Estado sempre vai agir com superioridade em relação a mim? Vai. O Estado está sempre com um machado para dar na tua cabeça. O Estado pode cercear a sua liberdade, se você contrariar o ordenamento jurídico. Ele pode dizer se você sai ou não de casa através de uma medida extrema, como estado de defesa, estado de sítio, ou o tema do momento, lockdown. O Estado, ele limita, ele vai lá e manda trancar a pizzaria do seu Manuel. O Estado, ele tem as suas prerrogativas. Só que, pera lá, a lei não pode prejudicar 3 coisas. Então, vamos escrever aí, ó. Que a lei não prejudicará. A lei não pode prejudicar 3 coisas. Primeira coisa é que a lei, por mais, não pode ter uma lei que prejudica 3 coisas. Primeiro, o ato jurídico perfeito. Anota, o ato. Primeira coisa, ó, o ato jurídico perfeito. A lei não pode prejudicar o chamado ato jurídico perfeito. Definição: o que é o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito é aquele que cumpre todas as etapas processuais. Exemplo: quero fazer o concurso público para o provimento de vagas de policiais rodoviários federais. O presidente da República levanta de manhã e fala, é hoje. Aí ele vai lá e dá início ao processo de contratação da banca e gera uma reação em cadeia de atos administrativos. Aí ele fala, ministro da Defesa, estou delegando para você, você vai lá
e abre o edital. Aí você lê lá no edital, depois que passou pelas etapas processuais de contratação da banca, né, prazos legais, abriu o leilão, a antiga lei 8666, hoje tem a lei nova, né, que é a lei de licitação. Então, quer dizer, existem etapas processuais. Aí sai lá no edital. O ministro da Defesa, no uso das suas atribuições, né, publica, aí começa. Contratação de policial rodoviário federal, e não sei o que, pronto. Aí você, porra, que legal, você olhou no edital e viu que você cumpre as regras do edital. Né, todas as regras do edital, você cumpre. Aí você começou, pegou o cronograma, começou a estudar, você fez a prova, você passou. Passou por todas as etapas de seleção, tudo ato jurídico, tudo ato processual. Chegou lá no final da coisa, a administração pública olhou e viu que seu nome estava dentro das vagas. O que a administração pública faz? Fala, você, vem meu garoto, vem pra mim, vem trabalhar comigo. Como é que chama isso aí? Nomeação. Te nomeou. Você foi nomeado. Aí você vai lá, você reúne os documentos finais, vai todo feliz lá na Superintendência da Polícia Federal, ou um órgão qualquer, não sei aonde, fala bem assim, eu passei no concurso, tá aqui uma cópia do Diário Oficial, tá aqui meu RG, tá aqui os documentos que vocês pediram. Nesse momento você assinou um termo. É onde você fala, administração pública, pode me usar que eu sou todo seu. Eu aceito os seus termos. Tá entendendo? É o termo de posse. Momento bonito na vida do cara. O termo de posse é um momento bonito. Nesse momento o Estado fala, tá aqui, você é polícia, porra. Vai lá na superintendência da PF buscar sua arma. Vai lá, que agora você pode usar. Aí você vai lá e fala, ô senhor policial, tá aqui meu termo de posse. Já é policial? Você já é o policial, o termo de posse já é policial. Ou seja, é um ato jurídico perfeito, cumprindo as etapas. Ou seja, para você ser retirado daquela função, no outro dia de manhã que você assinou o termo de posse, pegou sua quadrada, colocou na cintura, foi no puteiro da dona Nena, já deu 3 tiros para cima em um dia só de serviço, nem tirou seu primeiro plantão, mas você cumpriu toda a etapa processual, aí me vem uma lei e fala, artigo 1º, todos os policiais que foram nomeados ontem, deram tiro lá no puteiro da dona Nena, devem ser exonerados. Pode? Não. Quer me exonerar? Pode. Né? Que me garanta contraditória e ampla defesa. Calma lá. Você entendeu o que é o ato jurídico perfeito? É aquele que cumpre as etapas processuais. Então escreva aí, ó. É aquele que cumpre todas as etapas processuais. Estou sendo claro com vocês? Sim ou não? Responda. A lei também não prejudicará, além do ato jurídico perfeito, a lei também não pode prejudicar a chamada coisa julgada. Tá? A chamada coisa julgada. E o que é coisa julgada? O que é coisa julgada? É aquela que transitou em julgado. Quer dizer que não cabe mais apelação. Aqui tem muitas observações, ó. Pela mudança recente do STF. Então, olha lá. Ó. É aquela que transitou em julgado. Ou em julgado. Se você foi transitado em julgado, condenado ou inocente, não pode haver uma novatio legis, uma nova lei, que mude isso, porque tem uma proteção do Estado. Você foi julgado por um órgão jurisdicional, você foi julgado por um órgão competente, e deu uma sentença a você, e você fez uso do seu recurso. Quando chegou no máximo dos recursos, aqui, vamos lá, vamos fazer uma observação disso aqui. Aqui tem problemas, ó. Aqui mora problemas. Talvez não caia na sua prova, mas se cair, se liga no que eu vou falar. O transitar em julgado, ele sofreu um entendimento modificado recentemente aí pelo STF. Como é que era o lance? Como é que se entendia a coisa julgada? Vou dar um exemplo para vocês. O cara comete lá um crime. O cara comete um crime de corrupção. Sei lá, corrupção passiva. O cara ele aceitou vantagem, né, para realizar um ato de ofício. E assim fez. Ele participou, recebeu essa grana,
Aí ele foi condenado por isso em primeira instância. Transitou em julgado? Não. Nós temos um sistema brasileiro de dupla instância. Muita gente fala tripla. Dói um pouco, mas é o que vem se falando. É difícil você admitir uma 3 instâncias assim. Mas vamos lá, vamos admitir que tem uma terceira instância dos tribunais superiores. Com muitas ressalvas, é claro. Aí o cara foi julgado lá pelo juiz monocrático da primeira instância. TRF da primeira região lá, aqui em Brasília. Foi julgado. Pô, aí ele recorreu, vai para os desembargadores, né, vai? São 3 que vão julgar. Aqueles 3 desembargadores no mesmo tribunal, muitas vezes, é chamado duplo grau de jurisdição. Vai tutelar ou não aquela primeira sentença. Então, olha só, lá na segunda instância não fez o quê? Coisa julgada, não fez. Lá na segunda instância, lá nos desembargadores, nesse nosso exemplo, os 3 desembargadores têm 2 opções. Tá? Eles podem aceitar, na verdade, eles têm duas posições com várias ramificações. 2 bases. A primeira base, não, olha, eu vi lá na primeira instância, Joãozinho era inocente, o juiz monocrático lá da primeira instância condenou, então ele é inocente. Ele pode ser condenado na primeira instância e inocentado na segunda, não pode? E ali transita em julgado. Quando isso acontece, disse que fez coisa julgada material. Mas cabe recurso, cabe ao STJ, aí os recursos especiais ao STJ. Cara, não vou falar disso aqui. Pessoal, tem embargos infringentes, embargos dos embargos, embargos de declaração, embargos da puta que eu pariu. Se o cara tiver grana, ele consegue protelar por 25 anos sem problema nenhum processo. Esse é o nosso problema. Voltando. A segunda opção que os desembargadores têm, estão copiando a ideia? A segunda opção que o cara tem, confirmar o que o juiz monocrático fez. Na literalidade. Realmente o bicho é culpado e está sentenciado a 10 anos, vai cumprir os 10 anos. Naquele momento ele é recolhido, ele é preso. Assim entendi o STF. Outra opção que eles têm também, o desembargador, realmente ele foi culpado há 8 anos, mas eu acho que ele tem que ficar 11, pela dosimetria da pena é 11. O juiz monocrático errou. Com Lula aconteceu isso, exatamente isso. O que aconteceu na segunda instância? Eles foram aumentar a pena. Corroborou com Sérgio Moro, que era o juiz da primeira instância, e os 3 desembargadores confirmaram a sentença e deram mais 3 anos ainda. A partir daquele momento, o que acontece? Produzia coisa julgada material. Esse é o nosso problema. Ou seja, a partir daquele momento, cabia recurso? Cabia. Mas o cara iniciava o cumprimento da pena, mas porque produziu coisa julgada material. Quer dizer que nenhum tribunal superior pode fazer o quê, pessoal? Mudar a sentença. STF não pode mudar a sentença, não. Ele pode anular o julgamento por ilegalidade, que é o que o Lulão está tentando. É por isso que essa merda mudou aqui. Tá entendendo a visão jurídica da coisa, que é muito mais complexa do que você imagina? Tá entendendo? E com isso, com essa decisão recente, o STF entendia anteriormente que após a segunda instância, antes, lá em 2009, entendia que após a segunda instância, no que eu narrei aqui agora, o cara não podia iniciar o cumprimento da pena. Em 2009 ele entendia o que entende hoje. E mesmo assim, enquanto houver, pelo princípio da não culpabilidade, enquanto houver uma esfera de recurso, o cara não cumpre a pena. O problema, isso fere o ordenamento jurídico nosso, a Constituição, o processo penal, e causa um prejuízo social. Aí o STF em 2016 falou assim, peraí, eu acho que a gente devia, o cara em segunda instância tem que ser preso, porque vai ferir o ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição e o processo penal. E assim ele fez, modificou o entendimento. Percebeu a coisa? Em 2016. Portanto, em 2016 o que acontecia? Nego foi na segunda instância, pau. Tá entendendo a coisa? Aí hoje, qual que é o entendimento? 2018? Mudou de novo! Voltou para 2009. Não, peraí, não. O que aconteceu nesse período que fez o STF mudar? Não vou responder, porque sou um ser neutro, só te levo a pensar. Percebeu que merda que é? Voltou para 2009. Então, vale essas observações. Cai na sua prova? Improvável, mas tá aí a explicação disso. Outra coisa, analisar esse assunto. Ver se tem dúvida aqui no chatzinho. Dá moral pra essa galera. Galera do online, se tiver dúvida aí, manda pro pai.
É sexta-feira, pode beber cachaça à vontade, não tem edital aberto, viu? Tranquilo, a vida tá ótima, tá boa. Vai beber cachaça mesmo, capeta. Vai, tranquilão, viu? Afinal de contas, a epidemia vai fazer cancelar as provas de novo, não vai? Vai, você vai ver dia 28, depenzão rolando. Lá na semana que, no mês seguinte, 21, PF, 28, PRF, não. Vai nessa. Digão, não tá na hora de você tomar cerveja, não. Eu vou tomar umas duas, você não vai, não. Hoje não. Beleza? Se você tá pensando em tomar uma, andando essa ideia do capiroto aí, tá? Sair na casa de nega aqui. Vamos lá. Ato jurídico perfeito, a coisa julgada. O que mais que a lei não pode prejudicar? O ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. E o direito. Tá me compreendendo bem, galera? Tranquilão? Tá dando sono na minha aula hoje, não tá? Tá dando sono, não tá? Um pouquinho? Vou melhorar. Eu sei, galera. Sexta-feira é foda. Galera, engole isso aí. Lava seu rosto lá fora. Eu acredito, cara. Deus vai honrar cada um de vocês aqui, seus porra. Certeza. Eu me arrepio quando eu vejo o nego lutando. Deu certo pra mim que sou mó burro. Vai dar certo pra vocês também. Beleza? Eu acredito nisso demais. Com todas as minhas moléculas da minha alma. Beleza? Vai dar certo. Esse som que você tá sentindo aí, ó. Tá assim, ó. Eu sei que não é porque você quer, meu amiguinho. Eu sei. Semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Digão, força. Lava seu rosto, bebe um café. Pode fazer uma flexão aí, um mortal de costa. Eu vou ver vocês vencendo, caralho. Vão lá no meu Instagram e falar, eu venci. Vou te pagar uma cerveja. Heineken. Porque sou da igreja. Amém? Direito adquirido? Vamos lá, meu filho. Vai dar certo, porra. Mas a Heineken nem é uma exigência, né? Assim, a Heineken é o mínimo. É o mínimo existencial que a Constituição me traz para ser feliz. Heineken. Toma o Kaiser. Kaiser dá diarreia. Tá? Não, mas a Brahma duplo malte é boa e é barata. Gente, eu não sou exigente. É menino da favela. Tá louco. Porra, Bavária é nem quando eu era. Nem quando. Não. E existe Bavária? Acho que, mano. Oxi. Caldas Novas. Fala em Caldas Novas e reclamando da minha Bavária, da minha Heinekenzinha. E toma ali, Luziane. Bora lá. O ato, direito adquirido é aquele que se incorporou ao seu patrimônio. É seu. Eu vou escrever o conceito e vou dar o exemplo. O que é o direito adquirido? É aquele que já incorporou ao seu patrimônio. Não acho nem pro caralho. Incorporou ao seu patrimônio. Como assim se incorporou ao seu patrimônio? Ora, imagine o seguinte, você tem que imaginar, cara, raciocina. A lei não pode voltar atrás naquilo que já te deu e deu de direito garantido, é seu. Exemplo, você é policial, aí você sofreu, o que aumenta salário de servidor público? Só tem uma coisa que pode fazer isso, é a lei. Tem uma lei e te dá um ajuste de 32%. Aí quando é no ano seguinte, o Estado fala bem assim, é lógico que essa é a regra, tem exceção. Eu vou fazer uma nova lei e vou tirar 40% do salário. Pode fazer isso? Via de regra, não, porque esse direito já se incorporou ao seu patrimônio. Tem a hipótese de exceção? Tem. É aquela da quando compromete quase toda a receita lá com funcionalismo público. Nem vou falar disso, que isso não cai na sua prova. Mas via de regra, não, porque o direito adquirido já se incorporou ao seu patrimônio. E direito adquirido, entenda, ele não retroage. Por quê? Ele já se incorporou ao seu patrimônio. Então, a lei ela não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada ou o direito adquirido. Princípio da chamada segurança jurídica. Pessoal, vou falar mais uma aqui, mais um princípio aqui.
Então, cara, se você tá acompanhando as minhas aulas, estão vendo que a gente está varrendo todo o artigo 5º, tem muita coisa. Eu estou te fazendo entender, pensar o artigo 5º. Vai te dar uma base legal. É meu objetivo. Então a gente dá uma travadinha aqui no artigo 5º, mas quando a gente sair do artigo 5º, você vai estar com uma ideia diferente. Bom, bacana, é isso. Estou pensando sobre isso, é isso. Chega na sua prova, não vai ter surpresa. Beleza? Vamos falar agora de um fenômeno chamado extradição. Está lá no inciso Romanos 51 e 52, tá? Vamos falar da extradição. Nem pode vir na sua prova, ó. Extradição. Lá no artigo 5º, Romanos 1, 2, 53 também. Beleza? Resumindo a obra. Pessoal, o que é extradição? Vamos para os conceitos. Quando eu começo cada tópico novo, eu preciso te dar o conceito. Eu estou sendo bem objetivo. O que tem de jurisprudência a gente fala, o que não tem, não é necessário falar, tá bom? Então vamos dar uma boa base aqui, tá? O que é extradição? Extradição é a entrega, tá, de um vagabundo para um governo estrangeiro pelo cometimento de infração naquele país. Então ele veio para o Brasil, eu preciso pegar ele pelo braço e falar, olha, você fez merda, eu vou te devolver para o país tal, para você cumprir a sua pena lá. Grosso modo é isso. Entendeu o que é extradição? É a entrega de uma pessoa para um determinado país para que se cumpra uma pena nesse país. Beleza? Esse é o fenômeno da extradição. Tem regras constitucionais para isso. Várias. Vamos com calma. Primeiro conceito. O que é extradição? É a entrega de um indivíduo. Definição também bem arcaica, tá? Bem simples mesmo. Claro que tem coisas que eu poderia acrescentar aqui. Não é necessário. Pressupõe um cometimento de crime. Então eu pego o indivíduo, né? E quem entrega? Brasil, no caso, né? Ele entrega ou ele solicita, tá bom? Então ele solicita a extradição ou ele é solicitado sobre extradição. Beleza? Entenderam o conceito? Dúvidas sobre o conceito? Extradição é isso. O cara fez um crime lá, pega ele pelo braço, bora. Tá aqui, vai lá, Interpol, entrega ele lá para Interpol. Ou Interpol Brasil, digamos, parceiro da Interpol, né? Tem acordos de cooperação com a Interpol, a polícia mundial, assim por dizer, que se dedica a pegar criminosos que cometam crimes interestaduais, digamos, internacionais, né? Intercontinentais, vários países aí. Olha aí. Entrega de um indivíduo para um país para cumprimento da pena. Então é um ato, o quê? É um ato de um país entregar para outro país. Então é de país para país, de governo para governo. Tá entendendo? Não pode a Polícia Federal pegar o indivíduo pelo braço. Você está preso. Por quê? Porque eu explodi uma escola no Líbano. Ah, você explodiu uma escola no Líbano? Vem cá. Pegar o bicho pelo braço, colocar no avião e levar para o Líbano, pode a Polícia Federal? Não. Isso é um ato de governo. Porque a extradição é um fenômeno jurídico, quer dizer que o cara contrariou o ordenamento jurídico, e é um fenômeno político também ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Eu vou explicar com calma. Então isso que é extradição, que é essa entrega. Vamos às regras constitucionais. Regras. Primeira regra. Esse é um princípio absoluto que a doutrina vem entendendo. Brasileiro nato nunca pode ser o quê? Extraditado. Brasileiro nato nunca. Então, ó, regras. Brasileiro nato nunca. Escreva aí mesmo, tá? Nunca poderá ser extraditado. Será
Aqui tem jurisprudência, depois eu falo. Brasileiro nato é aquele por aquisição primária, o nascido na República do Brasil, tá certo? E ainda que seus pais sejam estrangeiros, desde que não esteja a serviço da República Federativa, aquelas hipóteses do artigo 5º, Romanos 1º, A, B e C. Os nascidos na República Federativa do Brasil, os nascidos no estrangeiro, desde que o pai ou mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil, ou os nascidos no estrangeiro, desde que é filho de brasileiro ou brasileira, ou pelo menos um dos pais, registra o menino em repartição competente brasileira, ou aquele menino, ele opte, depois que atingir a maioridade, venha morar no Brasil e, agora eu quero ser brasileiro. Pronto, isso aí. Esses camaradas aí são brasileiros. O nato é só aquele que nasce na República Federativa do Brasil ou nasce no estrangeiro com os pais trabalhando para a República. Entendeu? Essa é a aquisição primária. Critério, regra, ius solis. Exceção ius sanguinis. Depois a gente vai comentar isso. Vem comigo. Brasileiro nato nunca. E brasileiro naturalizado? Que eu já acabei de narrar para você aí. Pode brasileiro, pergunta valendo a sua alma, pode o brasileiro naturalizado ser extraditado? Como regra, não. Regra, não, mas tem exceção. Vamos lá, ó. O brasileiro, você vai colocar bem assim, ó. O brasileiro naturalizado, às vezes. Pode colocar isso, vocês vão me entender. Às vezes. Como regra, não. A regra é não, a regra é proteção. Mas tem exceção. E qual que é a exceção? Ora, a regra é não. Às vezes pode. Daqui a pouco eu comento. Outra regra que limita a extradição constitucionalmente falando. Outra regra. Não pode se extraditar estrangeiros. Ah, então vamos lá. Estrangeiro. Brasileiro nato é uma situação. O brasileiro naturalizado é outra situação que eu vou narrar melhor. Bem aqui, ó. Daqui a pouco. A setinha tá lá já. Tá? Vou narrar bem ali, ó. Pra você entender por que eu falo às vezes. Só pra molhar a mão e pegar um giz, assim. Bora. Let's go. Então, e o estrangeiro? Pessoal, o estrangeiro, a regra é que sim. Sim. Tá certo? Sim. Pode ser extraditado. Isso aqui é o que, pessoal? É a regra. Tá? Vou até colocar aqui, ó. É a regra. Beleza? A regra é que o estrangeiro, o quê? Seja extraditado. Qual que é a regra para estrangeiro? Ele seja extraditado. Qual que é a regra para brasileiro nato? Que nunca. Isso aqui, portanto, é absoluto. Isso aqui, portanto, é o quê? É absoluto. É princípio absoluto. Nada justifica a extradição de um brasileiro, o quê? Nato. Naturalizado, regra. Exceção. Temos. Vem para a exceção. Vem para a exceção aqui, olha só. Exceção. Dá para enquadrar melhor aí, mano, pra galera? Ou não vai dar? Vai, não vai? Tá de boa? Você não fica dormindo, não. Exceção. Me preocupo com os menininhos do online. Quem assistiu minhas aulas pelo online já? Tem a mesma emoção que o presencial? Nem por um caralho. Não é bom estar aqui? Porra, tá aqui a emoção. Adrenalina, né? Tá, então, ó, o brasileiro naturalizado às vezes. Você que tá no online, vem. Ah, mas eu tenho medo. Tá, então fica em casa, respeitamos o seu direito. Mas se quiser vir, estamos esperando. Então, olha só, naturalizado a regra, às vezes. A regra é que não, mas às vezes pode. Olha só, vamos lá. Brasileiro naturalizado, depende. Se ele cometer, olha só, crime antes da naturalização. Ele cometeu um crime antes da naturalização, ele pode ser extraditado? Pode. Sim. Ele cometeu um crime o quê? Crime, vou tirar isso aqui, comum. Crime comum antes. Ele cometeu um crime
comum, antes de ser naturalizado, ele pode ser extraditado? Exemplo, o cara estava na Itália em 1970, presta atenção no exemplo. Aí lá ele resolveu explodir uma bomba, vou explodir uma bomba. Aí ele matou 3 pessoas e deixou uma paraplégica. Aí falei, não deveria ter feito isso. Vou para onde? Para a terra Tupiniquim, vou para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, cumpriu os requisitos constitucionais de naturalização, quais são eles? Morar, no mínimo, 15 anos ininterruptos na República Federativa do Brasil e não ter tido condenação penal. E assim foi. Vou chamar esse cara de Cesare, mas é só uma ilustração, assim, tá? Aí ele pegou sobrenome Baptiste, mas não é nada pessoal, não, assim. Isso não acontece, é só um exemplo didático, né? Aí beleza, aí esse camarada recebeu o quê? A naturalização da República. Ele virou o quê, portanto? Ele caiu nisso aqui, não foi? Ele não virou brasileiro? Não virou brasileiro, né? Ou virou? Não virou não brasileiro. Porque o que ele fez? Ele disse, cara, eu nem preciso disso. Sou bom, não preciso disso aqui. Aí ele ficou morando no Brasil como o quê? Como refugiado, mas ficou aqui no Brasil, conseguiu status, ficou feliz, abriu conta bancária, né, teve 10 esposas, enfim. Aí, um dia, ou seja, o país de origem dele falou assim, ô Brasil, vem cá, preciso desse cara. Ele aqui na década de 70 explodiu aqui um carro-bomba e matou uma galera. Aí o Brasil vai olhar, mas foi antes da naturalização? Foi. Então, tem que extraditar, né? Tem condição jurídica para extraditar? Tem. Pausa. Depois eu continuo essa história. Vou entender. Aí, olha só, outra possibilidade aqui, ó. Se ele praticar crime de tráfico de drogas, tá? Tráfico de drogas. Antes e mesmo após a chamada naturalização. Mesmo antes e mesmo após a naturalização, sim, ele poderá o quê? Ser extraditado. Então entenda que a Constituição não gosta de traficante de drogas. O cara mesmo, porque ó, a regra é que brasileiro naturalizado não seja o quê? Extraditado. Mas se o cara for traficante, pode. E toma-se o vínculo jurídico. Revoga-se a naturalização e manda o cara embora. Dá um pé no cu do cara, entendeu? Se o cara era traficante antes de ser naturalizado, também. Não importa. E o crime comum? O que é o crime comum? Crime comum, para esse contexto aqui, ó, é tudo que não é tráfico de drogas. É crime comum. Crime de jeito comum. Para esse contexto aqui. Tá entendendo? O cara é um criminoso comum, matou, estuprou, né? Isso é crime comum. Para esse fim aqui. Tá entendendo a diferença da coisa? Por isso que eu disse que é às vezes. Às vezes. Tá? E olha só. Uma coisa que não pode... Olha só, que não pode extraditar o estrangeiro. Ó. A Constituição não deixa extraditar o estrangeiro. Se ele cometer o quê? Crime político. Se for uma solicitação para cumprir crime político de opinião. Vamos anotar, ó. Vedado extradição do estrangeiro. Extradição do estrangeiro para crime político ou crime de opinião. Tá? E o que é um crime jurídico político de opinião? Crime de perseguição por divergências políticas. Exemplo, Juan Guaidó, sabe quem é esse cara? Ele é o presidente autodeclarado da República Bolivariana da Venezuela. Tá no quadro, beleza? E ele, se o presidente Maduro, né, que é o ditador da Venezuela, falar bem assim, ó, ele veio pro Brasil, Guaidó, exemplo, aí ele vai e manda uma carta pro Itamaraty falando assim, ó, tem um menino aí, esse menino foi travesso, o nome dele é Juan, sobrenome Guaidó. Ele falou mal do meu governo aqui, ele fez oposição, ele ficou dando opinião errada aqui. O Brasil pode extraditar? Não pode, porque a Constituição é o quê?
ela veda. Porque um dos princípios das relações internacionais é a concessão de asilo no caso de cometimento de crime político ou de opinião. Então, é um dos princípios das relações internacionais. A gente viu lá na primeira aula. Show de bola, galera? Tranquilão até aqui? Então, olha só, olha para esse quadro que está bastante esclarecedor, né? Eu vou falar algumas jurisprudências para vocês aí depois. Tá? Olha só, a extradição é esse fenômeno que vocês já conhecem. As regras são essas: brasileiro nato, jamais. Brasileiro naturalizado, a regra é não. Então, às vezes ele pode, é meu, né? Ai, mamãe. Mãe, tô dando aula, tô brincando, bota aí. Porra, mãe. As mulheres sempre querem meu corpo nu. Porra nenhuma, deve ser do cartão de crédito. Eu Ciro, quer aumentar seu limite? Chegou pra funcionário público, mano. Carado, velho. Gosto. Quem é funcionário público aí? Quem? É ou não é desse jeito? Cara, quantos consignados você tem? Então você não tá vivendo esse serviço público errado aí. Não sei. Se virar policial é inconcebível que você não meta um... Não tem? Então tá, vamos lá. O brasileiro naturalizado, às vezes, ele pode... Perdão pelo celular, tá? Às vezes. Acho que eu tava ali mexendo no chat, que eu fico acompanhando pelo celular, e devo ter tirado do som do celular, colocado o som. Então, ó, se ele cometeu crime comum antes de ser naturalizado, manda embora, bica. Se ele cometeu crime de tráfico antes ou após ser naturalizado, bica. Estrangeiro, regra, bica. Exceção, crime político de opinião. Show? Tem uma jurisprudência. Ah, vamos aos detalhes. Olha no lance. Vamos aos detalhes da coisa, claro. Vamos para os detalhes. Então pode assim? Não, não tem assim não. Ah, o cara é obrigado. É a soberania do Brasil. Qual o limite? Tem limite? Tem, tudo tem limite, né? Menos a zoeira. Eu já vi. Eu vi um de delegado, eu vi da Polícia Civil do Pará em 2016, se não me engano. Vou até comentar aqui, que o assunto está só começando. Vamos lá, se liga. Então vocês entenderam a introdução do assunto. É um assunto que ele tem alguns desdobramentos. Porque, olha só, você mandar nego embora do país, não é só a extradição que é meio. Eu tenho a extradição, eu tenho a deportação e eu tenho a expulsão. Então tem fenômenos jurídicos que resultam na mesma coisa, que é mandar nego vazar. E a prova pode zoar com isso? Pode, então eu preciso te ensinar isso aí, olha só. Existe aí, ó, existe a extradição, que você já conhece bem. Vou até fazer mais alguns comentários sobre ela. Existe a deportação. Existe a deportação. Também existe a expulsão. São fenômenos diferentes. Vamos lá. São fenômenos diferentes. A extradição, esse fenômeno aqui, ela é feito a pedido de um governo estrangeiro. Então vamos definir a extradição aqui, ó. Ela pode ser, ó, pode ser ativa ou pode ser passiva, tá? Aí você vai colocar aí, ó, a República Federativa do Brasil. A nossa Constituição, ela só regulamentou uma delas, que foi a passiva. Nós não temos regulamentado a extradição ativa.
Aí você já entendeu que a ativa é quando o Brasil solicita, né? Então, ó, ativa está acompanhado do verbo aí, vou colocar aqui, ó. Solicita. E a passiva? Passiva é quando é solicitado. Portanto, a República Federativa do Brasil, escreva aí, ó, regulamentou apenas a extradição passiva. Só a extradição passiva. Já sabe qual é, né? Qual é a passiva? É aquela que quando o governo estrangeiro solicita. Então, Não, aquilo lá não é extradição, não. Lá é um outro fenômeno. Rapaz da Indonésia achou legal levar na prancha de surf cocaína, não é esse aí que você está falando? Não, se liga, olha como é que é diferente isso. Agora, quem não me escutou em casa ou aqui, a colega perguntou, cara, mas eu lembro que uma vez o Brasil ficou pedindo para um cara vir para cá, cumprir pena aqui. Pediu? O menino lá, o traficante. O traficante pensou assim, ó, vou para a Indonésia porque lá paga-se muito bem no quilo. Ele levou heroína, o quilo da heroína. Lembra até hoje. Ele cocaína não, foi heroína. Aí ele pegou, jogou na prancha, falou assim, como eu sou surfistão descolado, ninguém vai me revistar. Chegou lá, pau. Naquele país, naquele ordenamento jurídico, aquele país não é signatário do Pacto São José da Costa Rica. Portanto, lá tem pena capital, tá certo? Indonésia. Esse camarada foi preso, teve o devido processo legal lá. Ele foi condenado à morte. O Itamaraty, que tem a função de quê? De trabalhar nas relações diplomáticas. O Palácio do Itamaraty, que é um órgão que cuida das embaixadas, dos brasileiros que vivem fora do nosso país. É essa a função. Diplomaticamente, olha, não é constitucionalmente. Diplomacia, falou assim, presidente da Indonésia, não mata esse menino, não. Eu levo ele para o Brasil e deixo ele preso no máximo 30 anos, com progressão de regime. Na época foi antes da lei 13964, então 2/5 aí para o cara progredir do regime. Era 2/5 primário e 3/5 residente. Ah, então ele vai ficar 12 anos preso? Mas ó, fica tranquilo, ele vai ter 5 refeições por dia, um todzinho, ele vai ter carinho, amor e dedicação. Aí o presidente da nós falou assim, pau no cu do Brasil. Não aceito essa porra. Porque eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho a soberania. Eu, Indonésia. E ó, pau. Vacilão. Né? Matou o cara. Percebeu que não tem nada a ver com isso aqui? Mas é um fenômeno realmente que envolve crimes. Mas, cara, se cometer um crime em outro país, você vai pagar lá? Tá certo? Tranquilo? É assim. Agora, isso aqui que eu tô falando, não. Isso aqui é outra coisa. Eu estou falando, a extradição é quando o cara comete um crime Agora, se fosse o contrário, ele traficou na Indonésia e veio para o Brasil. Aí, isso estaria o quê? Regulamentado. Oi? Não, a Constituição não regulamentaria isso aí. Pode pedir, mas não é regulamentável. Pode pedir tipo, diplomaticamente, falou. Pode acionar o órgão internacional que é a Interpol. Via Interpol, sim. Via extradição, que é um processo. Cara, o que é extradição? É como se o presidente da Indonésia ficasse frente a frente com o do Brasil e falar, e aí, bro? Não envolve nenhum órgão de justiça, nenhum órgão de polícia. É presidente para presidente. Via as embaixadas, via a diplomacia. Mas o diplomata é como se fosse o presidente do país. Em solo extra, né? Em solo que não é o nosso. Aí, via diplomacia solicita. Mas regulamentação constitucional, a nossa Constituição só regulamenta a passiva. A gente só pode ser solicitado. A nossa Constituição é garantista.
demonstra o seguinte, que o legislador ordinário pouco se preocupou em fazer cumprir leis. Ele quis o quê? Ele quis proteger quem comete crimes fora do país. Isso aqui é proteção para... brasileiro nato não pode. Não pode. Mas significa que ele está isento da pena? Calma lá. Pode ter fenômenos que não constitucionais, assim, processuais. Exemplo. Vamos ver, pegar essa situação da Indonésia e inverter? Exato. Se isso, ele foi traficante lá, veio para o Brasil. Aí a Indonésia fala bem assim, Brasil, um menino de vocês aí, surfistão descolado, traficou aqui. Manda ele para cá. Pode? Só que isso significa o quê? Que ele está sem pena? Então a gente pode matar ele aqui? Não. Ele cumpre a pena aqui via ordenamento jurídico nosso. Brazuca. Fica no máximo 40 anos. Né? Aí como é um crime que ele comete aí sem violência ou grave ameaça pela inovação, ele cumpre metade da pena, 50%. Mudou, isso mudou, tá? Beleza? Antes era 2/5, 3/5. Hoje não é assim não. E 1/6 que é a regra. Tem mais isso não. Beleza? Então é assim que funciona. Nós só temos regulamentado a tradição passiva. Vamos anotar mais detalhes aí. A quem se destina esse cara aqui? A extradição passiva. A regra é que somente para brasileiro, regra. Destina-se a quem? Estrangeiro. Para quem que serve isso, pessoal? Qual que é a regra? Estrangeiro. Isso aqui só serve para estrangeiro, tá entendendo? E exceção? Vocês já sabem qual. Tá lá no outro quadro a exceção. Brasileiro o quê? Perfeito. Brasileiro naturalizado. Pronto, quadrozinho bonitinho. E detalhe, ó. Aqui, ó. O governo estrangeiro solicita. Brasil não pode, presta atenção nesse detalhe. O Brasil não realiza extradição passiva de ofício. Não realiza. Nossa, você cometeu crime na Indonésia, vai para lá agora. Não. O Brasil ele fica quietinho, esperando que o governo solicite. Portanto, esse aqui, ó, não é ato de ofício. Não é ato de ofício da República, tá? Isso aqui não é ato de ofício. Pessoal, tá claro para vocês aí? Agora vamos ver os outros fenômenos. Deportação. O que é deportação? O cara veio... O Brasil é um país que tem 18 mil quilômetros de fronteira. Dessas 18 mil quilômetros, 15 mil é seca. Mano, tem proteção, não tem exército que dê conta disso. Não dá. Você sabe que a fronteira entre México e Estados Unidos tem 3 quilômetros? E os Estados Unidos, que tem o maior poderio bélico, não consegue vigiar 3 quilômetros? Não consegue. Não consegue vigiar 3 quilômetros de fronteira. E nós? Com 18.003 quilômetros só de fluvial que a gente tem, só de Rio Amazonas. Tá entendendo? Não dá. Pantanal também. Não dá. Impossível a gente vigiar nossas fronteiras. Então entenda que esse dispositivo que eu vou falar aqui é meio... Olha só. Deportação. Mas você precisa entender o que é o conceito jurídico. O cara vem, passa lá, ilegalmente, tá aqui no Brasil. A entrada ilegal no país, pega o cara, você não tem passaporte, não está carimbado, pega o cara, põe no avião e manda de volta. Qual que é esse fenômeno? Deportação. Então o que acontece? A deportação, fenômeno de entrada ilegal na República Federativa do Brasil. Gente, essa entrada ilegal não é para cometer um crime. Essa ilegalidade aí é administrativa. O cara não tem... Gente, isso é meio incabível, mas é a verdade, é o que está na Constituição. O cara não tem os carimbinhos lá da alfândega, da imigração. Não tem. Entendeu? É isso. Detalhe. Isso aqui o Brasil faz de ofício. Não precisa ser provocado para mandar o cara de volta para o país dele. Quem lembra aquele filme Terminal? Com Tom Hanks. O cara, ele desembarcou em Nova York. Quando ele desembarca em Nova York, o país dele, na ficção chama Cracóvia. Sério? Né? Enfim, Cracóvia deixa de ser país. Ou seja, como é que embarca o cara de volta?
Como é que deporta ele? Não tem mais país, vai deportar ele. Aí ele começa a morar no terminal. Um filme legal, depois vocês assistam aí. Ah, é nada. É um filme massa pra caramba. Aí depois o país é reconhecido. Esse filme tem 25 anos. E filme de 25 anos não é spoiler, é lerdeza. Falo mesmo. Olha só. E o que é expulsão? Ah, aqui, negão. É cartão vermelho. O nego fez merda aqui, ó. Expulsão é o quê? Cometimento de quê? Ato nocivo à segurança nacional. Aqui, ó. A expulsão é devido a cometimento de ato nocivo ao interesse nacional. O cara tá planejando uma bomba no Congresso. O cara virou persona non grata. O cara é um arruaceiro. Ele comete atos atentatórios contra justamente o interesse nacional. Ele é expulso. Detalhe que tanto a deportação quanto a expulsão acontece de ofício. Não precisa ser provocado, tá? Acontece de ofício pela República Federativa do Brasil. Então isso aqui é um ato que acontece o quê? De ofício. E a extradição? Não acontece de ofício, tem que ser provocado, porque a nossa Constituição regulamentou a extradição passiva. E esse cara aqui, ó, esses dois, acontecem. Vamos aos sujeitos desse ato administrativo. Vamos para os sujeitos desse ato. Aqui, ó, pode acontecer com quem? Estrangeiros. Somente quem, pessoal? Estrangeiros podem ser vítimas, entre aspas, né? Deixa eu ver se tem dúvida, se tem perguntinha de Bom Dia e Companhia. Vamos conversar sobre isso. No caso do jogador, não tem ativa. Não existe essa. Ah, tem pergunta aqui, ó. Próxima semana presencial. E lá tem pena de morte. Uma parada. Só qualquer dúvida é só jogar aí. Tô vendo vocês. Tá. Roda online, se tiver aí, estou à disposição. Tá? Então vamos lá. O colega fez uma pergunta interessante. Teve um caso recentemente, jogador Jonilson, Jadil, sei lá. Ele falou bem assim, ó. Como é que foi a situação? Falou, eu estou jogando aqui na Rússia. Você trabalha comigo há muitos anos, traga aqui uns remedinhos para mim, que eu tô com uma dor aqui na perna, não sei o quê. Aí o doidão pegou os remédios e colocou na mala. Esses remédios aqui pro direito brasileiro eram drogas ilícitas? Não eram. Não estava previsto na portaria 344 da Anvisa. Ele cometeu tráfico internacional de drogas? Ele cometeu algum crime pro nosso ordenamento jurídico? Saiu daqui tranquilo. Chegou lá, desembarcou na Rússia quando olharam a mala dele, estava lá a substância, foi preso por tráfico lá. Nesse caso, aí, porra, tá lá preso até hoje. Aí o Brasil tá tentando o quê? Via diplomacia, alegando o quê? Uma escusa. Não, o cara não sabia. E não tinha outro como saber que a lei russa era tão drástica para esse tipo de medicamento. Aí tá nesse impasse. E a Rússia tem a soberania dela. Ele vai ter que cumprir a pena lá? Vai. É injusto? Para o nosso sistema ordenamento jurídico é. O sistema ordenamento jurídico russo não é não. Isso nesse caso. Um cara bom, cara. Nunca teve antecedente criminal. Possivelmente agiu de má fé. Só que eu não entendo o direito russo, não tem como falar. Aqui eu saberia juridicamente o que fazer. Lá é difícil. Não. Eu sei que ele ia voltar. Aqui eu acho que igual eu falei, mas é um ato via diplomacia, presidente para presidente. Falou Putin, colocou lá uma pinga para uma vodka para ele, uma vodka pro Bolsa. E ó, tomaram, vamos soltar esse pau no cu aí, vamos. Percebeu que não acontece, foge da esfera jurídica? Esfera o quê? Política, via diplomacia. Mas a extradição não é regulamentada para a gente pedir, é só para a gente ser pedido. É só que nos solicitam.
Vamos para os detalhes mais quentes da extradição, eles que vão cair na prova? Então vamos. Falta aí 6 minutos, dá tempo. Eu não vou nem anotar. Dá para você me escutar e fazer as suas anotações. Olha só, para finalizar, nós temos, primeiro, nós temos como funciona a extradição. Puxa uma setinha aí, de um jeito que você entenda depois do que está escrevendo, e escreva o seguinte: extradição é um ato jurídico, hífen, político. Vou repetir. Extradição é um ato jurídico, político. Jurídico, político. Se a extradição é um ato jurídico, político, significa dizer o quê? Que tem que ter dois aspectos. O primeiro, jurídico, que vocês já conheceram bem aqui. E o segundo, e mais importante, é o político. Aquele primeiro exemplo que eu dei de um cara chamado Cesare Battisti, a Itália solicitou, em 2002, falou assim: ô Luiz Inácio, tem um vagabundo aí, e explodiu uma bomba cá, e matou uma galera. Aí o Lula falou assim: vamos ver o que o STF acha. Portanto, o STF faz o controle o quê? Jurídico. Por isso que eu falei que é jurídico político. No controle jurídico, deu o parecer o quê? Ele realmente cometeu um crime, não foi de opinião, não foi político, foi antes da naturalização, foi um crime comum. Ele está pronto para quê? Ser bicado. Portanto, deu aval para o aspecto o quê? Jurídico. Aí chegou para o aspecto político, o que o Luizinho fez? Ou não, olha só, companheiro da STF. O cara é bom. Explodiu as pessoas? Explodiu. Ah, mas espera lá, quem não erra? Passou, 30 anos depois, 32 anos depois, você quer essas pombas girarem. Ah, mas tem um cara lá que tá aleijado. Rapaz, Superman também relaxa. Tá comigo, padrinho. Professor Xavier tá de cadeira de roda e comanda o X-Men. Então, nossa, eu tô fazendo as piadas que não deveria, né? Eu esqueço que eu tô no online, nego pega isso, corta só isso que eu falei e desgraça comigo. Desculpa, Facebook, desculpa, desculpa, Bill Clinton, Zuckerberg. Não faça assim comigo, desculpa. Tá entendendo a visão? Aí, olha só, aí o Luleira falou assim: não vai não, malandro, vai ficar. O que o STF fez? Nada. Porque é jurídico político. O que prevalece? Aí você vai escrever bem aí, ó. Escreva aí, ó. O laço político prevalece sobre o jurídico. O laço político prevalece sobre o jurídico. O laço político prevalece sobre o jurídico. Isso quer dizer que o laço jurídico não é vinculante. Eu vi prova de concurso perguntando isso. O que o STF acha vai vincular o presidente? Vincular quer dizer obrigar o presidente a tomar decisão. Vai? Não. Entenderam bem? Tá? Aí tem uma jurisprudência bacana, tá? Que é o famoso caso da Cláudia Oerig. Esse eu vou comentar quando eu estiver falando de nacionalidade. Aí vocês vão lembrar disso aqui. Beleza, galera? Hã? Não é vinculante. O político ele é palavra final, ele é determinante. Ele é determinante. Ele é que determina. E não vincula é o jurídico dá só um parecer. O STF acha, Lula não achou, pau. Aí resultado, e ficou feio isso na época para o Brasil, ficou muito feio, porque era nitidamente caso de quê? Era a primeira vez na história que o Brasil teve a chance de extraditar, aí não extraditou o cara, e não sei o quê. Aí ficou aquele lenga-lenga, passou todo o governo aí do PT, ele continuou aqui no Brasil, tendo a sua vida normal. Quando o Michael Temer virou presidente, o que ele fez? Vem cá, negão. Porque é feito via decreto, tá bom? O presidente, ele via decreto, ele o quê? Decreta que fulano não é
ou é para ser extraditado. Tá entendendo? Aí o decreto, quando o decreto revoga decreto, aí decreto do Michael, revogou do Lula, Batiste caiu na estrada, foi pego na Colômbia. Resultado, a Interpol pegou ele da Colômbia pelo braço, levou. O Brasil não extraditou. Feio. Mas aconteceu na sua história do seu país, beleza?